Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, internautas. Vamos dar início a mais uma live com uma convidada especial, uma companheira muito importante. Bom, vamos discutir um pouco sobre meio ambiente, planejamento urbano em São Paulo. Bom, os lembretes de sempre. Nos sigam nas redes sociais, Sindicato dos Químicos de São Paulo, @Sindicato Químico SP e @Hélio Rodrigues Químicos. Lá no Instagram, @Químico SP e @Hélio.Rodrigues13. Curtam e compartilhem essa live no Facebook. A nossa convidada da noite de hoje, já entrou aqui a Fernanda, a Vanessa, é a companheira Pagu. Pagu, ela é socióloga, feminista, é indígena da etnia Funiô, depois ela me corrige a expressão corretamente, começou a militar aos 11 anos de idade no movimento de moradia, tem forte envolvimento na pauta ambiental e atualmente compõe 3 frentes: Frente Democrática Social Ambiental, a Frente Popular da Natureza e a Coalizão pelo Clima. Trabalhou na gestão de Fernando Haddad na Secretaria de Planejamento e na Secretaria de Políticas para as Mulheres. Teve a alegria de ver uma de suas propostas se tornar lei: a paridade de gênero nos conselhos participativos da cidade, coisa que a gente está precisando muito, os nossos conselhos. No Conselho de Habitação, Trânsito e Transporte, Meio Ambiente, Juventude, entre outros. Participou de vários conselhos de controle social do município e ajudou a implementar a política dos fóruns regionais de mulheres no âmbito das 32 subprefeituras. Também foi assessora parlamentar do nosso querido e eterno senador Eduardo Matarazzo Suplicy, que atualmente é vereador. No seu mandato de vereador em São Paulo, trabalhou 5 anos na Fundação Perseu Abramo e na Secretaria Nacional de Formação do PT, partido ao qual é filiado e qual é pré-candidata a vereadora. Boa noite, companheira Pagu Rodrigues. Seja bem-vinda à nossa live. Boa noite, Hélio. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando. Quero agradecer, Hélio, esse convite para participar dessa live. Tema importante. Você também está, né, pré-candidato, então é um momento legal para a gente debater essas propostas aqui para a cidade de São Paulo. Muito, muito obrigada. E temos algo em comum, né? Você é Rodrigues, eu também sou Rodrigues. Verdade. A minha bisavó a minha mãe é da região ela é ali da, ai caramba, agora fugiu. Depois de Minas, ela não é alagoana, do lado de Alagoas. Olha como é que eu tô esquecendo as coisas assim. É Ela nordestina. é nordestina. Ela é sergipana. Ela vai me matar se eu não falar isso direito. Ela é sergipana e a minha bisavó era indígena também. Bom, vamos lá. Tudo bem. Pagu, nós temos várias coisas para conversar aqui sobre meio ambiente, planejamento urbano. Eu queria que você ficasse bem à vontade, como você é da política, conhece, é socióloga, que você desse para a gente aí uma avaliação desse governo, de como é que você está vendo as coisas. Fica à vontade, minha companheira. Olha, acho que vou começar partindo do âmbito federal para a gente conseguir chegar em São Paulo e ter uma perspectiva mais organizada desse debate. Eu acho que primeiro é pegar o histórico dos últimos 3 anos do que tem sido a política ambiental. Ela tem sido, eu acho que para quem está acompanhando, um desastre completo. Apesar da gente não ter tido nenhuma mudança de marco legal da política ambiental, a gente tem tido políticas de governo que são completamente contrárias a tudo que os países têm feito no sentido de preservar os recursos ambientais que a gente tem. E eu acho que o exemplar desse desmonte é o governo Bolsonaro, que tem feito uma política, na verdade, criminosa, de incentivo ao que a gente chama de capitalismo extrativista, que é um capitalismo bem comum para países da América Latina que sofreram com processos de invasão colonial e que tem como mote, na verdade, estruturante de modelo econômico a depredação dos recursos naturais e pura e simplesmente para o lucro imediato. Então, além dele ser devastador, ele é uma política que a longo prazo não se sustenta. E a gente sabe que a gente tem vivido, o Hélio, mundialmente, uma crise ambiental, uma crise climática que tem colocado, né,
o mundo da perspectiva do que a gente chama de colapso ambiental. E como é que o Bolsonaro faz isso, né? Acho que a primeira coisa é um incentivo criminoso daquelas queimadas que aconteceram na Amazônia. A gente sabe que aquilo não foi acidental, a gente sabe que aquilo foi um incentivo feito para organizações criminosas. Outra coisa é o incentivo à pecuária extensiva, e a gente sabe que quem tem envolvimento maior com isso é a bancada do agronegócio no Congresso Nacional. Tem feito, né, uma política de afrouxamento ou de vistas grossas aos crimes ambientais que estão sendo cometidos por uma série de empresas, incentivado o garimpo e a mineração ilegal dentro de territórios indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais, e o que tem, na verdade, Hélio, ocasionado um agravamento da crise global que a gente tem vivido. Então, para a gente ter uma ideia, assim, mesmo em período de pandemia, a perspectiva, por exemplo, da emissão de gases de efeito estufa que geram aquecimento global é de que mundialmente se reduza em 6%. Com essa lógica, né, de desmatamento desenfreado e de incentivo a queimadas, a tendência é que o Brasil, nesse período de pandemia, cresça a emissão de 10% a 20%. Essas são as projeções de pesquisa do Observatório do Clima e de outras entidades que têm trabalhado com essa questão do aquecimento global. Qual é o problema disso? Que as pessoas acham que aquecimento global é só o aumento da temperatura e a gente vai sofrer um pouco mais com o calor. Não é só isso, né? A gente vai vivenciar cada vez mais e com mais frequência o que a gente chama de eventos extremos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de enchente em São Paulo, está relacionado a um evento extremo, que são tempestades, que são chuvas em grandes quantidades, apesar de os períodos de seca serem mais longos. Então, períodos de seca mais longos e quando chove, chove em quantidades que causam inúmeros desastres ambientais. Não são naturais esses eventos extremos, eles são causados justamente por essas ações antrópicas ou de desastre que os seres humanos estão gerando na natureza. Essa é uma questão. A outra questão de um efeito prático que o aquecimento global traz para a gente é o próprio derretimento das geleiras. No que isso implica? Os corais marítimos, eles são responsáveis pela produção de 60% do oxigênio do mundo. Quando a gente mata coral marítimo em decorrência do derretimento das geleiras, do aumento da temperatura do mar, a gente está matando, na verdade, uma fonte importante de produção de oxigênio do mundo. Quando a gente desmata a Amazônia e faz queimada na Amazônia, a gente tem dois problemas. O primeiro é liberar gases carbônicos que estão retidos ali há século, em decorrência da derrubada e da queimada, mas também a própria queimada libera novos gases carbônicos. E aí, a Amazônia é responsável por 20% do oxigênio que a gente produz no mundo. Então, é desastroso, porque nesse ritmo que a gente está seguindo das coisas, Hélio, a gente tem aí uma perspectiva de qualidade de vida de no máximo 10 anos. Se a gente não baixar a temperatura do planeta, se a gente não mantiver o aumento de no máximo 1,5 grau de ampliação dessa temperatura, nós vamos começar a entrar num processo muito complicado. Então, o Nordeste cada vez mais seco, o Sudeste com menos chuva, mas quando as chuvas acontecem, são mais desastrosas. E aqui em São Paulo não precisa dizer o que acontece, né? A gente sabe que quem sofre com as enchentes são as periferias, de uma falta, né, de planejamento urbano em relação à questão hídrica mesmo. Se chove, a água não tem para onde ir. Então, enchente. Quando você pensa em planejar moradia nas periferias, geralmente aterrando córregos e rios. E chega uma hora que não tem para onde essas coisas vão. Então, só quem é afetado com esses eventos extremos são as classes mais baixas. São negros, são indígenas, é a periferia, são as mulheres mais pobres. Então, tem tudo a ver o que acontece na Amazônia com o que acontece aqui em São Paulo. E o que a gente viu é que em 2019 isso ficou provado. As queimadas lá resultaram num nível de poluição extremo aqui na cidade de São Paulo, que foi aquele fatídico dia, né, que o céu da cidade ficou todo
escuro por conta da poluição gerada pela liberação de gases nas queimadas da Amazônia, e a gente teve uma situação climática em São Paulo de falta de qualidade do ar nunca visto antes. Mas aí eu vou trazer mais um problema que tem a ver, já colocando essa dinâmica, né, de ausência de governos com cuidados ambientais para a cidade de São Paulo. A gestão Bruno Covas desmontou a política de cooperativas de catadores na cidade de São Paulo. No inventário de efeito estufa da cidade de São Paulo, o lixo é o terceiro principal responsável pela emissão de efeito estufa na cidade de São Paulo, que é justamente a política dos aterros sanitários. Na gestão do prefeito Bruno Covas, ao invés de você ampliar a política de resíduos, você desabilitou cooperativas de catadores, que são responsáveis por 80% daquilo que é reciclado na cidade. Então, vejam, a gente tem governos, Hélio, que não partem de um princípio de planejamento ambiental com base numa política de classes, porque sempre quem é afetado com a ausência desse planejamento ambiental nas grandes cidades são as classes mais populares. E aí os catadores perderam e perderam muito no último período de gestão Dória Covas. Outro exemplo disso é o Haddad vinha fazendo uma política de incentivo ao transporte coletivo, a criação de novos modais. Você anda de bicicleta, sabe, né? Quanto é importante ter um modal de faixa, de ciclofaixa para bicicletas. Incentivou o desenvolvimento local para evitar fluxos extensos de deslocamento na cidade e, portanto, retirar os carros cada vez mais da circulação da cidade. Na gestão Dória Covas, voltou-se a incentivar o uso do carro individual, inclusive com replanejamento do trânsito para vias da classe média, com retiradas de linhas de ônibus na periferia, diminuição dessas linhas, superlotação do transporte público. E aí a gente sabe, na cidade de São Paulo, a primeira maior causa de emissão de poluentes e de efeito estufa são os carros. São responsáveis aí por quase 75% daquilo que é emitido e ocupam quase 99% das vias públicas da cidade de São Paulo e carregam somente 31% das pessoas que se movimentam na cidade de São Paulo. Então, é um desastre o que o governo Bruno Covas tem feito da perspectiva ambiental. Isso para não falar da área de proteção de mananciais, que são as áreas verdes da nossa cidade, né? O governo do estado, na gestão do Alckmin, pouco preservou, né? Tem a política de desenvolvimento, por exemplo, do Rodoanel, que corta a faixa do sistema Cantareira, né? Da área verde da Cantareira, e que o máximo que eles fazem é pedir compensações ambientais para essas grandes empresas, mas não tem uma preocupação de longo prazo de preservação desses espaços. No âmbito municipal, a própria privatização dos parques públicos, que não estão sendo cuidados devidamente, diminuiu o acesso da população nesses parques e foram efetivamente concedidos para a iniciativa privada. A gente sabe que quando isso acontece em relação aos parques, e aconteceu em âmbito estadual e aconteceu em âmbito municipal, a tendência geral é que essas empresas se preocupem com essas áreas muito mais com vistas ao lucro para um turismo não consciente. Então, colocar, por exemplo, 10 shows no Ibirapuera, a gente sabe que isso significa, por exemplo, a biodiversidade que tem ali colocada no Parque do Ibirapuera, da perspectiva de limpeza de lixo que ficam nesses parques e que resultam, de fato, em pouco retorno para a população e para a cidade de São Paulo, mesmo em termos de perspectiva econômica, porque o custo de manutenção dos parques ele é alto. E tanto é que esse edital de concessão para iniciativa privada aqui na cidade de São Paulo deu deserto, né? Uma parte dos parques previstos para serem privatizados não tiveram
pessoas interessadas em pegar a concessão, porque sabem que o custo de manutenção ele é mais alto do que aquilo que de fato é a proposta do lucro prometido. Então, estou ventilando algumas questões aí para a gente começar esse debate, porque estamos período, em ano eleitoral, e acho que as candidaturas, e acho que mesmo para quem vai ser pré-candidato à prefeitura, tem que ter como perspectiva, Hélio, o debate que é estruturante sobre a transição ecológica. Ou a gente repensa esses nossos modelos ambientais, ou nós vamos efetivamente entrar num colapso de existência da própria humanidade. Não tem mais como sustentar estes modelos de desenvolvimento, sejam eles regionais, sejam eles em âmbito nacional ou mesmo global. A gente está chegando no nível de esgotamento dos recursos naturais que implicam na própria reprodução da vida humana, percebe? Não, com certeza. Pagu, a gente tem vários caminhos aqui para seguir. Eu vou Tá, propor alguns e ver se você topa, e senão a gente refaz o caminho de novo e vamos para um outro lugar. Porque, tá bom. como você está na empreitada de pré-candidato a vereador em São Paulo dá para a gente discutir muita coisa com relação a uma discussão que a gente tem sobre os povos originários, que nós temos aqui na cidade de São Paulo, a aberração que o que a Tenda fez lá, né, Por aqui no Pico exemplo, do Jaraguá, por exemplo, né? Nós temos na cidade como fazer proposta, como você bem colocou, na preservação. E se você olhar São Paulo, do extremo ao extremo, você tem áreas que estão preservadas e precisam de uma política ambiental, muito bem como você falou. Né? Você está falando lá para Parelheiros, Engenheiro Marcilac. Você vem aqui para exatamente a região que você bem colocou, do Rodanel, o fundo da Brasilândia, ali Taipas, Pirituba, que foi afetado por uma rodovia que não conseguiu nem sequer, aquilo que você falou, nem sequer reparar o dano que fez na casa dos moradores ali. Tem um caso na Brasilândia que ele é emblemático. Eles fizeram um acesso e isolaram uma comunidade. A comunidade não tem como passar para o outro é, lado. Quer dizer, tem várias aberrações. Então, esse é um caminho que a gente pode tomar. Você falou de questões muito importantes, que eu acho que são questões até da próprio desenvolvimento do capitalismo, que chega nos seus limites, né? Ou a reprodução do capital pode não, né, Pagu? Já está nos levando a catástrofes ambientais. O que eu sinto muito nesse processo é que talvez vai chegar um momento que não tem volta. Quer dizer, se a gente chegar num momento de tão agressão à natureza que você não consegue reverter mais isso. Quer dizer, o aumento da temperatura, que para muitos isso já está muito avançado, para outros acha que você pode fazer o que estão fazendo nesse desmatamento enfreado na Amazônia, que é um crime ambiental. E eu conversei aqui, Pagu, com um deputado federal nosso, grande companheiro militante nessa área, o Newton Tato. E antes do Newton Tato eu conversei com o professor, agora esqueço o nome dele, ele é da Federal, aqui da UFABC, que ele falou, ó, por trás do desmatamento também da Amazônia não está só a questão da fronteira agrícola, não, está a questão de mobilização de capital, de especulação imobiliária, dentro de terras indígenas, né? Eu exatamente. vou fazer um convite para você para a gente discutir São Paulo, porque acho que está numa área de interesse seu, de a gente discutir a cidade, e é isso, assim. O que você acha, Pagu? Olhando São Paulo, o que você colocaria como proposta para a Zona Sul, que tem uma área de manancial importantíssima, que tem ali de Parelheiros a Engenheiro Marcilac, que vai dar lá na Baixada praticamente, né? Que é uma área de que você pode desenvolver um turismo ecológico, que você pode fazer uma série de coisas. Tem a questão indígena na cidade, que se você não olhar a questão dos povos originários, para nós que somos de esquerda e temos essa pauta clara, é uma vergonha a gente não colocar isso como pauta fundamental, porque ela tem que ser, nós não podemos estar. No momento que a gente está hoje na história do Brasil, tem que estar convivendo com invasão de terra indígena no município de São Paulo, na maior cidade do Brasil, a quarta maior do planeta. Quer dizer, se a gente não se posicionar, eu sei que os nossos companheiros que estavam lá correram para ajudar os companheiros lá, mas assim, nós temos que se posicionar do ponto de vista, como você falou, político.
E temos aqui no extremo da leste também, tanto ali na região do Pantanal, que é uma região de várzea, que a gente precisa discutir essa questão da habitação junto com a preservação ambiental, né? Daquela região que é uma região de várzea, é importante demais para o ecossistema nosso, enfim. Aí eu queria conversar contigo, professor. Eu tinha outras coisas aqui de logística reversa que me... Eu sou da área... Pagu, eu sou da área de plástico, então eu tenho muito interesse em discutir essa questão da política da logística reversa. Podemos falar. Eu acho que a gente não pode tirar a responsabilidade do indivíduo nesse processo. Nós temos responsabilidade de separar o lixo, de ter consciência ecológica. Agora, aquilo que você falou antes também é importante. O modo de produção capitalista, ele é predatório. Então nós temos que discutir também a forma de consumo, que é o que a gente está discutindo um pouco na pandemia, né? Nós estamos discutindo um pouco isso. Vamos falar da cidade, aí você vai se degustando desse menu que eu dei para você aí, para a gente ir discutindo. Então, vou começar aí pela política de resíduos e vou chegar até Parelheiros e Jaraguá. Eu acho que na política de resíduos da cidade, que é isso, né? O lixo, ele é mesmo um dos responsáveis pela emissão de GES. A cidade de São Paulo chegou a adotar algumas medidas, por exemplo, para redução do uso de resíduos plásticos. A gente sabe que é uma política que ainda não atingiu o que era preferido, porque uma grande parte das empresas não está comprometida com a logística reversa. A gente tem cooperativas que trabalham a reciclagem e que continuam dispensando um índice alto de rejeito e de material que é considerado rejeito, mas que na verdade não é rejeito, é pura e simplesmente um resíduo que as próprias empresas não estão se responsabilizando de retirar de circulação. Eu acho que essa é uma primeira questão. A outra é a gente tem na cidade de São Paulo, um incentivo muito maior de contratação de concessionárias de limpeza urbana que não fazem a educação ambiental porta a porta. E isso gera efeitos práticos. Por quê? Quando as cooperativas faziam um trabalho porta a porta, com um caminhão-gaiola para recolher o lixo, né? Os catadores tinham aquela possibilidade de recolher o lixo e explicar dentro daquela residência como é que se fazia a separação do reciclável em relação ao orgânico. Então, a gente tinha um índice maior também de coleta de resíduos para reciclagem na cidade de São Paulo. Com a lógica da concessionária de limpeza urbana, o que acontece é que muita gente não está, de fato, conscientizada sobre como separar esse lixo, o seco do orgânico, e a concessionária, se ela passar lá e o lixo tiver ou não tiver, tanto faz para ela. E a verdade é que essa lógica reduziu o repasse de resíduos para as cooperativas, aumentou o índice de rejeito, não resolveu o problema dos aterros, né? Você não tem esse problema na cidade, mas você tira o que está aqui, por exemplo, e coloca em aterro, sei lá, em Caieiras, em Franco da Rocha. Então, vejam o problema que isso gera. Para além da própria conscientização individual, que as pessoas consumirem menos resíduo. A gente tem políticas que incentivam o consumo, Hélio. E isso foi uma coisa e um problema dos nossos próprios governos. Não conscientizar esse consumo. A gente não vai falar para as pessoas deixarem de consumir, mas é como se consome. E a gente está vendo isso acontecer na pandemia. A gente pode viver com menos, a gente pode compartilhar mais. Mas o problema é que as políticas que a gente tem de desenvolvimento, elas incentivam o consumo desenfreado. E na ponta de lá, elas não responsabilizam as empresas. E o município de São Paulo não responsabiliza a logística reversa. A gente já fez várias tentativas, Hélio, de discutir essa política aqui na cidade, inclusive inserindo os catadores e as cooperativas de catadores no sistema municipal de limpeza urbana. Existe projeto de lei tramitando na Câmara Municipal, que é para considerar os catadores dentro do sistema de limpeza urbana e ampliar essa educação ambiental para cada indivíduo. Porque tem que ser individual, Hélio, tem que ser, mas para essa coisa ser individual, você precisa ter conscientização. Quem tem obrigação de fazer conscientização? O poder público.
O poder público, a própria prefeitura, é uma grande geradora de resíduos. A própria prefeitura não substitui, por exemplo, o copinho plástico e obriga, por exemplo, que cada pessoa que trabalha naquele equipamento traga o seu próprio copo. Ela mesma não implementa o que está previsto no plano de gestão integrada de resíduos sólidos da cidade. Então, se a própria prefeitura já implementasse o que é previsto no plano, a gente já teria uma redução gigantesca da circulação de resíduos, sobretudo de resíduo plástico na cidade de São Paulo. E você está aí no setor dos químicos, sabe como é que funciona, sabe que esse lixo, quando ele não é reciclado, ele vai parar no Rio Tietê, no Rio Pinheiros, vai chegar até os mares, e é o desastre ambiental, mais uma vez, acontecendo. Então, isso da perspectiva da política de resíduos. Eu acho que a gente precisa incentivar a ampliação da contratação de cooperativas, inserir os catadores no sistema de limpeza urbano da cidade e remunerar pela prestação de serviços. Responsabilizar a própria prefeitura como grande geradora, que só fez uma licitação este ano para colocar nos equipamentos públicos da cidade a identificação lá das lixeiras de material reciclável, mas não basta só isso. Você precisa ter a lixeira ali, mas você precisa ter a coleta e a separação daquele lixo que é gerado ali naquele grande gerador da prefeitura. Precisa ter políticas para responsabilizar outros grandes geradores, que não são só as indústrias. A gente pode falar de condomínios residenciais, que têm pouca responsabilidade diante do poder público, ou mesmo pouco incentivo de parte do poder público na geração e produção do seu próprio lixo. Outra coisa, ainda sobre o lixo, é a gente retomar aquilo que foi iniciado na gestão do governo Haddad, que é a política de compostagem. O governo Haddad chegou a implementar em quase 3 mil residências a compostagem do orgânico, mas isso também passa por um processo de educação das pessoas, entenderem que é possível, né, os 3 E's, né, reutilização, reaproveitamento e reciclagem, e terem a sua própria composteira em casa. Isso incentiva não só a lógica da produção orgânica, mas também a redução daquele lixo que vai para o aterro, que gera churume, que contamina o solo e que, portanto, inutiliza toda uma região onde o aterro existe. Bom, vou para Parelheiros. Quais coisas a gente pode fazer para garantir a preservação daquela área verde? Uma primeira que já existe, que é muito importante, a área indígena que tem ali é de 19 mil hectares, ela está demarcada, ela foi decretada como terra indígena e, portanto, só isso, que é uma política fundamental, que é demarcar a terra indígena, já garante muito a preservação desses biomas, porque a gente sabe que 80% do que tem de meio ambiente preservado no mundo são justamente onde tem território indígena. Então, aquela região, só o fato de ter uma área indígena demarcada, já é um processo importante. Mas o que está acontecendo ali? Você tem áreas de manancial, perto da Bilis, da Guarapiranga, que têm sido ocupados para moradia. Aí a gente vai falar assim, não pode ocupar, não pode ter moradia, porque é área de preservação ambiental. Sou contra esse debate. Eu acho que a gente tem que debater as duas coisas, moradia digna e preservação ambiental. Então, um exemplo disso é o Parque dos Búfalos. Foi licitado na época da gestão do Haddad, tem moradia popular, mas tem um plano de gestão compartilhada daquele território, que é feito com os próprios moradores, para a preservação ambiental daquele parque. Então, é possível você ter área verde e empreendimento imobiliário em determinados casos. Onde não é possível, que é a área de manancial, você não pode simplesmente remover aquelas famílias dali e não dar nenhuma alternativa. Para isso, a gente precisa ter incentivo de programas de locação social na cidade de São Paulo. A gente tem uma série de prédios na cidade de São Paulo que estão desocupados, que não cumprem função social alguma no centro da cidade de São Paulo e que poderiam servir de moradia digna. E aí as pessoas não precisariam ocupar encosta da Serra da Cantareira ou área de manancial para ter uma moradia digna. Eu fui visitar a favela dos Tubos, eu fui visitar aquelas regiões todas ali em Interlagos, as pessoas estão literalmente morando
onde tem nascente. Mas aí eu falo para elas, olha, não pode, tal, não é assim que funciona o debate. Elas estão morando, inclusive, em área de risco de ruptura da barragem ali, da Guarapiranga. Aí basta eu chegar lá e falar, olha, sou poder público, nós vamos reintegrar a posse aqui dessa área, mas vamos dar um auxílio aluguel para você, e você, se quiser, com esse valor que você recebe do auxílio aluguel, você não tem como morar em São Paulo, mas aí você pode mudar para uma cidade dormitório aí e resolvemos seu problema de habitação. É isso que a cidade de São Paulo faz hoje. Então, é muito difícil você falar em preservação ambiental sem considerar essa perspectiva de classe. Dá para fazer as duas coisas. Ali na Zona Sul tem grupos de estudo, Hélio, da própria UFABC, da própria USP, que atuam com essas comunidades de modo a pensar a lógica de preservação das nascentes, das áreas verdes, na medida também que conseguem pensar projetos de moradia digna. A gente não precisa erguer moradia digna só com base na propriedade privada. A gente tem muita coisa em São Paulo que pode ser desapropriada. O que se gasta no pagamento com auxílio aluguel na cidade de São Paulo, se conseguiria desapropriar vários prédios no centro da cidade, construir outros novos em áreas que não são de preservação permanente e garantir moradia para as pessoas. Aí, Jaraguá, e a lógica mesma das construtoras, né? Jaraguá, a gente tem 3 complicações. Ela é uma área que pega a sobreposição de parque estadual, que é o Pico do Jaraguá, é uma terra indígena demarcadamente federal, tá? Que foi feito em 2015, e tem responsabilidades no âmbito do município. Ali, onde a Tenda colocou empreendimento imobiliário, é uma área de amortecimento e de impacto do Parque Estadual do Jaraguá. Só por isso, já não poderia ser uma área de ZEIS para empreendimento imobiliário. Alguém ali, no plano diretor da cidade de São Paulo, fez uma emenda ali, de última hora, sabe essa que você vota assim, no escuro? Enfia lá no pacote e vota, e aprovou aquela área como ZEIS. Então, a irregularidade já começou aí, porque a hora que você aprovou aquilo como ZEIS, você permite que se possa fazer esse tipo de empreendimento. Só que na hora que se aprovou como ZEIS, não se considerou que ali é um território indígena demarcado de 532 hectares, que é uma zona de amortecimento de um parque estadual e que é uma área de preservação permanente, porque ali é uma área de APP. Então, quando a Tenda conseguiu o licenciamento para fazer o empreendimento, ela foi dispensada pela Prefeitura de São Paulo do licenciamento ambiental. Veja a quantidade de irregularidades para fazer um empreendimento imobiliário que não é popular. Porque a desculpa é que era de moradia popular. Nós fomos ver o projeto, não é, tá? São torres de empreendimento imobiliário de alto padrão. E a gente sabe como é que funciona essa lógica. Naquele pequeno terreno ali, não cabem 11 torres de prédio, tá? Não cabem. Eu fui lá, visitei e tal, não cabe. Então, o que a longo prazo a Tenda vai fazendo? Para fazer caber, ela vai adentrando a área de preservação permanente, e que é de muito interesse, né? Tá com vistas para o Pico do Jaraguá. Quem não quer acordar de manhã com a vista linda do Pico do Jaraguá? Mas a menos de 8 quilômetros de onde está a aldeia indígena Tecoaitu, que é uma das partes dos aldeamentos. Você tem outras áreas de retomada para trás que tem outros aldeamentos Guarani. É todo o mesmo território? Mas são aldeamentos separados. E ali tem um aldeamento indígena colado com empreendimento imobiliário. E aí eu vou falar que nem os caras do futebol. A regra é clara. Onde tem área indígena, qualquer empreendimento deste tipo precisa fazer uma consulta aos indígenas. Eles é quem tem que dizer se pode, se está tudo bem, ou se vai ter impactos na fauna e na flora e no modo de vida deles ali dentro daquele território. E isso não foi feito também. Então, assim, é um desastre. Esse empreendimento tem que ser barrado, ele é criminoso, as ações que aconteceram ali ambientais são criminosas,
elas cortam uma faixa da Mata Atlântica, que não é mata isolada, é mata ciliar, é mata de ligação, e é desastroso, é criminoso, tem que ser barrado. Beleza, Pagu, tem um monte de gente aqui na live, eu vou ler, tem algumas perguntas aqui, já passou vários companheiros, eu vou passando para você aqui, Tá. a gente vai interagindo aqui. Eu vou ler quem está aqui na live com a gente, sabendo que o pessoal que entra pelo Facebook direto e não deixa nenhum comentário, eu não consigo ver, aí fica difícil, só quem deixou o comentário aqui, ó. A Fernanda, a Vanessa, a Rose Santos, o Fernando Porto, a Eliane, o Roberto, o Carlos Ivan, o Paulo Ferraz, o Valmir Moraes, a Toninha Salles, a Cássia Lima, a Bruna Silva, a Eliane Morgado, o Ariovaldo de Camargo, que é o secretário nacional de finanças da CUT Nacional, a Rosana Lucena, a Jordana Mercado, a Assunção Silva, a Índia Mariano está aqui, a Juliana Dutra, o Zezinho está aqui, a Rosângela, o Moacir, a Edith, o Amauri, grande Amauri do Sindicato dos Bancários, a Lenilda, a Adriana, a Vera, deixa eu ver quem mais está aqui, a Creuza, é Creuza mesmo, tá? Não estou errando não, é Creuza mesmo. O Ronald, nosso querido Melancia, o Rodrigo, o Nunes já deixa aqui uma questão sobre lá São Mateus, que é o aterro sanitário, não sei se é São José, que previa no aterro sanitário, que é no final ali da terceira divisão, também uma área importante, né, Pagu, que é uma área de preservação ambiental, que haveria uma compensação, e essa compensação, o aterro está chegando no seu esgotamento, não sei se está esgotado já, mas até agora não houve. E ele aqui, Hélio, pergunta para a companheira qual será a melhor forma de envolver a população quanto à compensação ambiental nas áreas afetadas e sobre as queimadas que cada dia cresce no estado de São Paulo. Ele já trazendo à tona essa questão aqui de São Mateus. A Lídia também está aqui lá do Itaim Paulista. A Lu Varjão, presidente da nossa Confederação Nacional do Ramo Químico, está aqui a nossa presidenta. Renatinho, grande companheiro Renatinho, a Bia Santana, a Vera, que é moradora lá da ocupação Anchieta, como você acabou de falar, que tem também um trabalho nessa questão ali, que é uma área que tem uma parte da ocupação Anchieta que está na área de preservação, e aí lutando por moradia. A Jenny também aqui é de lá, da ocupação Anchieta, o Sebastião está aqui também. Pagu, nessa questão da cidade, como você bem colocou, tanto tem, você já teve na gestão, tem um mapeamento mais preciso dessas áreas, assim, tem muita área importante verde em São Paulo, né? Sim. Você passa ali o Nunes aqui de São Mateus, ali tem a APA do Parque do Carmo, que infelizmente o SESI fez um empreendimento dentro da área também, onde tem uma usina de compostagem também lá em São Mateus, que é bem antiga, essa usina é de um bom tempo já, que é uma área, uma faixa de preservação muito importante, e vai se estendendo ali, né? Nós estamos chegando ali na terceira divisão, quarta divisão, que já junta na região da terceira divisão, com Ribeirão Pires, na verdade, né? A estrada do Sapopemba vai terminar na Índio Tibiriçá, né? Que é essa área importante toda ali que é um vale que tem, que vem uma corrente muito forte marítima do oceano e passa por ali e banha toda aquilo que a gente chama de ali da região do Aricanduva, né, que é da várzea do Aricanduva, que tá, enfim, toda a ocupação. A gente esteve aqui com a doutora Rosane Tierno, que também foi da Coab. A Rosane falou, olha, a especulação imobiliária não chegou até encosta, não chegou até beira de rio, é o que sobrou para a moradia, a população mais pobre ocupar, porque se não fosse eles teriam feito lá os seus empreendimentos. Está aqui o Deusdete da Virgem mandando boa noite para nós também, que é lá do Grajaú. Então tem muitas áreas, assim, tem um mapeamento da cidade e eu não sei se você acha importante, Pagu, e aí colocar isso para o plano de governo do candidato a prefeito, Gilmar Tato, um projeto bastante claro de preservação, de sustentação, de
logística reversa. Eu tive com o pessoal da Morada da Floresta, por coincidência, eu comprei uma composteira lá com eles. Depois eu vim saber que ele desenvolveu um programa, acho que é o Fernando, se eu não me engano, um programa com a prefeitura na questão de fazer as composteiras, que é um projeto muito bacana, super viável, que a gente tem que pensar em implementar. Então, a gente tem um programa de sustentabilidade ambiental em que envolva os catadores e os povos originários, aí os nossos povos, nessas regiões, para que a gente consiga dar condições de sustentabilidade. Eu tenho conversado, Pagu, recentemente, está com algum tempo, eu conversei com os representantes do sindicato patronal da indústria do plástico. E eles alegando assim, mas nós temos um projeto, vocês não acatam, tem dificuldade. É lógico, tem aí uma fala que a gente vai desconsiderar, né? Faz parte do empresariado, mas evidentemente a gente precisaria formular, não formular, né? Já tem planos formulados, mas poder dar uma roupagem nova para essa proposta de governo do Gilmar Tato, de um programa bem amplo como esse. E antes de passar para você, só para falar sobre um lugar, Pagu, assim, que eu tenho andado bastante, que é ali no Pantanal, no Jardim Helena, que eu, por uma coincidência, eu morei em Manaus e eu via aquele rio, que eles brincavam comigo que o rio Tietê Igarapé do 40, que é tão insignificante o rio Tietê perto do rio Amazonas que era Igarapé do 40. Aquele rio, ele sobe na enchente 29 metros, Pagu. Quer dizer, não vamos brincar aqui do volume de água que é aquilo, que é uma coisa espantosa. E as pessoas desenvolveram técnicas de morar perto do rio. Né? Desenvolveram técnicas de morar perto do rio. Eu, como você, da mesma forma que você está pensando, eu estou pensando que a gente, nessa questão de deslocar populações para empreendimentos em municípios dormitório, ou deslocar elas para poder colocar em cubículos famílias de 4, 5, 6 pessoas, que é o que geralmente os programas habitacionais vão dar conta disso, de 50, 60 metros quadrados já é varanda gourmet, né? Vai ficar ali nos 50 metros quadrados, etc. Né? E que a gente possa também pensar em como é que mantém essa população que está lá há 20, 30 anos já ocupando aquele território, e como é que ela se torna um agente de proteção ambiental. Porque eu acho que o pessoal pode morar no Pantanal. Só que você tem que ter uma habitação adequada para quem está próximo do rio. Você pode morar perto do rio. Agora, você não pode construir uma casa no mesmo nível. Porque quando o rio, e eu sou da área de hidráulica, é natural o rio encher. Quer dizer, faz parte da vida do rio. O rio que não enche, ele não é rio. Ou seja, para nós o rio ele tem um curso no inverno e um curso no verão. Ele tem um volume de água no inverno e um volume de água no verão. Isso é falar o básico, né, da hidráulica. Mas eu acho que a gente podia, nessa discussão, falar, e até falei com o Gilmar, olha, eu acho que tem que preservar as pessoas no território e a gente adaptar ali porque é possível. Eu estou falando de Manaus, né, lógico. Manaus é um exemplo. Poderíamos falar de Belém, poderíamos falar de regiões ribeirinhas por toda aquela região e mais ainda, que a gente conseguiria sobreviver. Mas eu passo a bola para você, porque você que é entrevistada de hoje. Né? Não, tudo bem. Eu acho que sobre a questão do plano, o Hélio, ele é necessário, mas a gente não pode esquecer do seguinte, né? Às vezes a gente não precisa inventar a roda, porque muitos dos instrumentos que a gente tem para consolidar essas políticas na cidade de São Paulo, eles já existem, eles foram construídos nas nossas gestões petistas. Então, vou dar um exemplo. O primeiro plano de ação climática do Brasil é o Plano de São Paulo, que foi gestado no governo da Marta, tá? Na gestão do prefeito Fernando Haddad, a gente consolidou o Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, em que todos esses mecanismos sobre a reciclagem, sobre a política de catadores, de cooperativa e de grandes geradores e da logística reversa está previsto. A gente tem um plano diretor na cidade de São Paulo, que é um dos mais completos que a gente podia ter construído, é um plano diretor efetivamente popular,
que pensa a moradia popular com soluções em cada uma das regiões da cidade de São Paulo, e o que a gente precisa efetivamente é conseguir construir e consolidar essas políticas a partir dos instrumentos que nós temos. Mesmo quando a gente discute a lei de uso e ocupação do solo na cidade de São Paulo. Os planos de preservação ambiental na cidade de São Paulo, eles estão casados com a política desses 3 instrumentos que a gente tem vigorando aqui na cidade. São leis aprovadas, são instrumentos de gestão da cidade, percebe? E aí eu gosto sempre de dizer que uma das coisas que o Gilmar pode debater e deve debater quando a gente vai pensar nesse plano ambiental mais integrado a toda a política do governo, é a discussão sobre a transição ecológica. Porque nós não estamos querendo só fazer políticas que reformem ou que deem soluções para uma ou outra situação. A gente quer repensar o modelo de planejamento urbano na cidade de São Paulo. E aí, o programa de transição ecológica também nos dá saídas importantes de como você adapta, por exemplo, a moradia nessas condições em que a pessoa está perto do rio, mas não dá para ignorar que em área de nascente a gente tem que ter uma política de preservação das nascentes. Como que a gente vai lidar, por exemplo, com a gestão gestão. A gente não teve crise hídrica na cidade de São Paulo, a gente teve crise de gestão dos recursos hídricos da cidade. Então, como é que nós vamos começar a trabalhar, por exemplo, a lógica da gestão dos recursos hídricos na periferia? Como que nós vamos trabalhar essa política de redução de resíduos com vistas a diminuir a poluição do rio Tietê, do rio Pinheiros? Porque a verdade é que as pessoas, assim, com perdão da palavra, a gente caga na água, isso chega para o rio Pinheiros e as pessoas na Zona Sul tomam água cagada, entendeu? Literalmente cagada. Então, como é que nós vamos pensar essas coisas? Quase tudo, o Hélio, que a gente tem de política produzida nos nossos governos já dão conta de responder a grande parte dessas demandas. E aí eu acho que para quem, como você está pré-candidato a vereador, olhar esses instrumentos e em cima deles a gente vê como é que a gente melhora. Como é que a gente chega ali naquela realidade local. E aí sou eu que estou te perguntando agora, que você é pré-candidato também. Como é que nós vamos trabalhar, por exemplo, a política de resíduos a partir da perspectiva dos catadores individuais na cidade? Como que nós vamos discutir para a cidade de São Paulo os contratos que se tem com a Sabesp e fazer a água chegar para as favelas? Isso a gente consegue fazer como quem é candidato a vereador, mas também para quem é majoritário. E eu acho que o plano de transição ecológica dá conta disso. É rediscutir o planejamento urbano a partir do enfoque do meio ambiente. A gente entender que meio ambiente não é só preservar a mata verde. Também, é fundamental, é importante, mas não é só isso. Tudo que a gente faz na cidade gera um efeito para o clima, gera um efeito de como a gente vai enfrentar a enchente, gera um efeito de como a gente vai enfrentar deslizamento, área de risco, de como nós vamos enfrentar um futuro e possível problema, que é das barragens que existe na Zona Sul em Perus. Tudo isso está pautado por uma questão de fundo, que é de transição ecológica. Então, eu proponho que a gente caminhe por aí nessa discussão. Tenho falado também com o Gilmar sobre isso. Acho que a gente precisa aprofundar o programa da transição ecológica na cidade de São Paulo. A logística reversa, ela dá muito certo. Vou falar um segmento que usa muito a logística reversa, que está fora dos centros urbanos, que é infelizmente, mas é o uso do agrotóxico. O agrotóxico tem uma logística e também o material que é usado para óleo de uso em motor. Você pode ver que tem uma logística reversa muito bem desenhada. Daria para fazer uma logística reversa com todos os outros produtos. Eu não vejo, enquanto técnico da área, eu não vejo muita dificuldade. Você tem, lógico, que é falta de interesse nessa questão. Exato. Por parte desses governos que não têm compromisso, como você bem falou. Quando a gente vai falar dos nossos governos, a gente fala muito bem, né? Desde a gestão da Erundina, que pensou a habitação dentro de uma outra construção, e assim vem
dos governos petistas, da questão que você falou bem, da mobilidade de São Paulo, na gestão da Marta, e vamos lembrar que a gestão da Marta foi a gestão do PT, e quem era secretário de transporte era o Gilmar Tato, que foi que investiu pesadamente nos corredores e transformou o transporte público com as ciclovias na gestão do Haddad, uma coisa híbrida, que eu gosto muito dessa coisa híbrida. Eu acho que você tem que conectar nessa questão do transporte vários modais, como o pessoal adora falar agora. Eu acho importante isso, mas eu acho que a solução, na pergunta que você me fez, nessa discussão com a reciclagem, com os catadores, olha, se um dia eu vou chamar você para ir na União de Vila Nova, é espantoso que tem lá de agrupamentos, enfim, de pessoas que trabalham com a coleta de lixo. Aí, Pastor Anéia, tem vários companheiros ali que estão fazendo um trabalho muito interessante, que eu acho que eles dão a linha pra gente sobre isso, né? Sobre como é que a gente tem que articular isso. Mas tem que partir do poder público, como você falou, uma construção mais ampla, quer dizer, eles têm que estar dentro de um sistema no qual tem recurso e eles podem fazer essas alterações. Eu sou muito esperançoso com isso, apesar de saber que a gente tem dificuldades, etc e tal, mas eu acho que está aí. Aliás, você falou uma coisa importante, a história que tem os catadores de São Paulo, cara, assim, é só sentar com esse pessoal que eles te dão a linha do que é que tem que fazer, né? Não sei se você concorda, mas eu acho que é por aí a discussão sobre, tem muita coisa. Não, eu acho que não é só isso que tem que ser dado como opção de emprego para as pessoas, não é só isso, nós não estamos discutindo isso, né? Senão as pessoas falam assim, estão discutindo, não, eu acho que dentro das possibilidades que tem a questão da coleta, da reciclagem, desde que você esteja nesse sistema amplo, maior, como você falou, tem que estar um sistema grande, não é? A gente pode fazer aqui um baita projeto de reciclagem, de muita coisa interessante, de conseguir gerar renda, de conseguir, enfim, aquilo que você falou, também gosto dessa visão, Pagu, que não é preservar só o espaço só, é você interagir com ele e fazer com que as pessoas se apropriem dele. Isso um pouco que acontece em algumas áreas de preservação nossa, que as pessoas só estão no entorno, né? Elas não se articulam com o território, não vai lá, não vê que árvore se é uma mata auxiliar, se é mata atlântica, apesar que em tudo São Paulo é mata atlântica, mas saber o que é, que tipo de que tipo de seres ocupam aquele território, assim, seria assim, envolver mais as comunidades nessa reflexão, que eu acho importante. Não é isso mesmo, porque isso é até uma mudança de perspectiva, de como se enxerga a questão ambiental, Hélio. É comum que nas sociedades com um modelo econômico capitalista tendam a fazer essa extrema separação entre natureza de um lado e humanidade do outro. E acho que essa é uma questão e uma visão importante que povos indígenas e nós, como nós, temos sobre isso. A gente não tem essa lógica distinta, né? A natureza está lá e nós estamos aqui, e se a gente quiser viver melhor, não vamos ter que soterrar a natureza. Não, a gente parte de uma questão de que a gente está integrado a ela e que a gente também aprende com a lógica de existência própria que a natureza tem. Então, é uma mudança, inclusive, de perspectiva, de como se olha para isso. É por isso que as pessoas tendem a não interagir com o seu próprio território ou com o que elas comumente consideram como meio ambiente, porque acham que é uma coisa que está apartada delas. Mas, Hélio, se amanhã ou depois a gente não tiver mais uma área verde no mundo, nós não vamos sobreviver como seres humanos. E é isso que as pessoas precisa entrar na cabeça das pessoas mesmo. É um processo de conscientização profunda. Não vai ter vida humana, gente. É uma coisa que não é para daqui a 100 anos. Nós estamos pensando essa perspectiva, gente, as projeções de colapso ambiental é para daqui os próximos 50 anos. Nós estamos falando dessa geração e de uma próxima que vem, que já não tem uma perspectiva de vida se a gente continuar nesse ritmo. Então, precisamos rever profundamente. E aí, acho que envolver mesmo. Tem muita comunidade nos extremos da cidade, na Zona Sul, na Zona Norte, que já estão e já fazem esse debate, né, sobre as questões ambientais há muito mais tempo. E eu acho
que o problema é que elas não foram consideradas muitas vezes na discussão da política pública da cidade, nem os indígenas, nem essas pessoas na periferia que estão fazendo esse debate. Então, trazer essas pessoas para dentro do nosso debate, acho que é fundamental. E, na logística reversa, uma coisa, talvez o próprio discussão sobre o que a gente está consumindo. O que a gente considera como rejeito hoje no processo de reciclagem não é rejeito, mas são essas aparas, sabe? Pacote de café, pacote de açúcar, pacote de arroz, aquela embalagem de salgadinho, aquela embalagem que vem embrulhada no Danoninho. Tudo isso que são essas aparas vai para o rejeito. É completamente reciclável, mas vai para rejeito. E não pode. Então, das duas, uma. Ou essas empresas vão efetivamente se responsabilizar de retirar esse material de circulação na cidade de São Paulo, ou, inclusive, porque muitas delas não têm a sede de escritório aqui, não pagam imposto aqui, mas botam as suas vendas para acontecerem aqui, ou a gente vai deixar de consumir esses produtos em que essas empresas não se responsabilizam, não vão mais trazer para o mercado, para dentro de São Paulo, entende, Ellen? Então, você tem possibilidades de, com a política pública, pensar essa lógica de reforçar o que está previsto na lei. É logística reversa, é responsabilização das empresas. Então, assim, ó, a empresa X, você não está, do miojo, vamos pegar o miojo, né? Você não está se responsabilizando de retirar o seu pacote daqui, então é o seguinte, nós não vamos, ou não vamos trazer o miojo para circulação dentro da cidade de São Paulo, ou nós vamos forçar um pouco a taxação aí do imposto, porque não vai rolar. Você não pagar o imposto na cidade e ainda não retirar o seu material de circulação. Coca-Cola, a sua embalagem lá que está no entorno da garrafa PET também é reciclável. E aí, você vai retirar do mercado? Nós temos que fazer isso, porque a maior parte das coisas ali que está indo para rejeito é reciclável. E essas empresas grandes circulam aqui, têm baixo custo para circular, para vender a mercadoria, para ganhar lucro nas vendas na cidade de São Paulo, mas não retiram o material de circulação. E a verdade é que quem paga essa conta no final, na linha de produção, são as cooperativas, que ficam com material lá, que não tem material para vender, porque 15% daquilo que está sendo reciclado na esteira, que é a para, vai para rejeito e, portanto, deixa de virar o dinheiro que vai pagar o salário no final do mês para aquele catador. É muito sério isso. Pagu, a gente está chegando ao final aqui. A coisa, quando o papo é bom, é muito rápido, né? Isso é chato. Mas tem uma coisa que eu acho que você e eu podemos fazer enquanto pré-candidatos. E eu vou te fazer aqui, vou confessar para você e para os nossos amigos internautas, que eu já tenho uma certa liberdade com eles. Nós já passamos de 150 lives, então eu já me tornei íntimo dessas pessoas. É que é o seguinte, São Paulo tem que ser descoberta pelos que moram aqui. E eu vou te confessar, eu vim para São Paulo com 2 anos de idade, eu tô com 51 anos, então eu tô em São Paulo há 49 anos. Fui criado em São Mateus, depois me casei e vim parar aqui na região do Butantã. Fui para a direção do sindicato e conheci algumas regiões de São Paulo. Eu só fui ter a dimensão do tamanho dessa cidade quando eu tive a experiência de ser pré-candidato a vereador e que eu pude andar a cidade. Pagu, é revelador São Paulo. São Paulo é uma cidade que as pessoas têm que conhecer São Paulo. E São Paulo eu tenho certeza que na mão certa, São Paulo pode dar uma demonstração de grandeza em todas as áreas. Porque nós temos tudo, Pagu. Isso que você falou sobre logística reversa e como a gente aproveitar. Nós temos aqui em São Paulo os melhores centros tecnológicos. Eu estava conversando aqui com um professor do Instituto, para mim, a antiga Escola Técnica Federal de São Paulo, que ficava na estação Armênia do metrô, Instituto Tecnológico Federal, transformado pelo governo Lula. Eles têm lá diversos incubadoras, diversos instrumentos que podem auxiliar a qualquer projeto que a gente pode. Eu nem estou falando da USP, porque 60% do Inspira que foi feito pelo pessoal do Instituto Federal aqui de São Paulo. Então nós temos
pessoas com competências extraordinárias no município de São Paulo. Nós temos os melhores institutos aqui em São Paulo e temos condições de fazer muita mudança, desde que a gente consiga articular isso. E acho que uma das tarefas nossas é mostrar São Paulo para as pessoas. É mostrar, quando a gente fala aqui, Pagu, quando a gente fala de Engenheiro Marcilac, as pessoas não sabem quem é Engenheiro Marcilac. Eu não sei, porque Engenheiro Marcilac está a 100 quilômetros de São Mateus. Você chega em Santos e não chega em Engenheiro Marcilac, né? Você cruza a cidade, você vai lá, Parelheiros, aquela região toda. Você falou ali do Pico do Jaraguá, até que seja um lugar mais conhecido, mas nós temos o Morro da Veracruz, que é o segundo maior pico de São Paulo, lá em São Mateus, ali na divisa com a região, que é uma região também espetacular. Você vai para a região ali do Helena, divisa, quer dizer, São Paulo é uma coisa assim que nos salta aos olhos. Eu acho que uma das funções que nós temos é falar para o povo de São Paulo, vocês têm tudo na mão para fazer essa cidade, né, que cresceu com a força dessa população mais pobre, né, de reverter isso, né? Nós podemos ser uma cidade do futuro e nós temos tudo para isso. E eu acho que conhecer São Paulo é o primeiro passo. São Paulo não é só a Praça da Sé, não é só a Avenida Paulista. São Paulo é todos esses lugares que nós falamos aqui, essa cidade. Imagina, você vai ali na região do Grajaú, você tem uma represa que você fala, bom, ali, né, um paraíso aquilo ali. Imagina aquilo ali preservado, sem esgoto. Imagina o Rio Tietê, né, sem esgoto, o Rio Pinheiros, o que seria dessa cidade? A cidade tem condições de ser uma cidade muito moderna, né? Então eu acho que isso é um desafio nosso. Eu queria que você fizesse as considerações finais, mas lembrasse disso. Nós temos que mostrar para todos que estão em São Paulo que cidade maravilhosa nós temos na mão aqui para poder transformar na cidade dos indígenas, dos povos originários, dos negros, das mulheres, de todos. A cidade dá para ser de todos, não só de uma minoria ali nos Jardins, na Paulista. Eu quero agradecer primeiro, né, pela oportunidade desse debate que a gente fez, desejar para você também aí boa sorte mesmo na pré-candidatura. É um desafio mesmo muito grande estarmos pré-candidatos, porque São Paulo é de uma dimensão gigantesca, né? Os problemas que a cidade tem, mas também as soluções que ela oferece são de ordens que a gente não encontra, de fato, em outros municípios, né? Tanto é que quase tudo que a gente faz como política aqui, muitas vezes reverbera para outras cidades, é modelo, porque é uma cidade que tem, né, essa diversidade, essas características, tem uma população que é muito empenhada em construir a cidade todo dia. A gente tem uma galera que é descendente nordestina, que ajuda a construir essa cidade culturalmente, trabalho. Então, eu acho que a gente tem mesmo que valorizar. E a oportunidade de uma pré-candidatura é a gente estar ali, né, no dia a dia das pessoas, vendo como é que isso se dá. Mas a militância também nos proporciona isso, né? Eu tenho 24 anos de militância aqui na cidade de São Paulo, então já andei bastante, mas sempre acho que é insuficiente essa andança, porque cada vez que eu ando, cada vez mais coisa eu descubro, mais peculiaridades, mais questões, mais problemas, mais gente boa. Então, é um processo que não se esgota, conhecer a cidade de São Paulo, né? A gente consegue chegar perto de uma noção mais geral do que é a cidade, mas a gente não consegue chegar no completo dela, porque é uma cidade desafiadora. Então, assumir também, né, o meu compromisso aqui com quem está assistindo, de a gente tocar para frente essas pautas, tocar para frente com compromisso de realizá-las, com compromisso de fazer esse debate com o Gilmar, que é o nosso pré-candidato à prefeitura, para que, sendo ele eleito, essas políticas efetivamente voltem a acontecer na cidade de São Paulo. A gente tem problemas nas gestões que foram nossas do PT, mas a gente sabe também que a maior parte das conquistas e das políticas que a gente tem para a classe trabalhadora em São Paulo e no país só foram possíveis nos governos do PT.
E acho que a gente tem que valorizar isso e trabalhar muito para eleger uma gestão petista novamente aqui, porque não está mais viável ter essa galera aí fascista mesmo, né? Fascista, né? O Dória é fascista, o Bolsonaro é fascista, o Covas é alinhado com esses interesses, a gente não pode achar que ele é diferente, e a gente não está mais em tempo de ter esse tipo de representante político. É isso, agradecer e desejar aí muita força nessa luta aí para você, Hélio. E melhoras, né? Melhoras. Melhoras. Aí, com o ombro enfaixado, tá enfaixado, né? Tá. Pagu, Tá eu bom. desejo a você toda a sorte do mundo. Acho você uma pessoa preparadíssima. Acho que São Paulo vai ganhar muito tendo uma pessoa como você lá na Câmara Municipal. E pela contribuição que você já deu, pela contribuição que você pode dar, pelo lugar de onde você vem, pelo aquilo que você representa na sua história de militância. Estamos aqui, parceiro, precisar de ajuda, nós somos companheiros, né? Estamos com Exato. o mesmo propósito de colocar essa cidade no rumo certo e essa cidade em defesa dos seus povos e dos seus grandes lutadores. Pagu, muito obrigado, viu? Você abrilhantou Obrigada, demais aqui o papo, o pessoal na live ficou super feliz, está te elogiando bastante, parabéns, tamo junto, tamo firme na luta. Obrigada, Hélio. Um beijo grande para vocês todos e todas. Até uma próxima. Tchau, Pagu. Tchau. É isso aí, tivemos com a nossa querida companheira Pagu Rodrigues, pré-candidata a vereadora de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Aí para quem quer votar numa pessoa que tem luta, história e tradição, apresento a vocês a companheira Pagu Rodrigues. A Pagu que tivemos um diálogo enriquecedor, né, com essa grande companheira Pagu Rodrigues. No pano de fundo, para olharmos a cidade de São Paulo, que foi a questão do meio ambiente, tão menosprezada nos planos do governo de direita, que tem uma visão extrativista para os recursos naturais, como se eles fossem inesgotáveis. E sabemos que não são. A questão da moradia, por exemplo, está intimamente ligada à questão que envolve o meio ambiente, pois há espaço desocupado e se deteriorando no centro da cidade de São Paulo. Que se fossem usados em programas de habitação popular, evitariam famílias vivendo em áreas de risco, no mesmo em área de preservação. O compromisso de preservar o meio ambiente deve ser também da sociedade, meu e seu. O tema é denso, requer estudo, mas exige principalmente vontade de criar políticas sociais para transformarem a realidade das pessoas. Por isso, a comunidade deve ser um dos atores no debate com o governo municipal. Essa é a nossa visão. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigado, companheira Pagu, pré-candidata a vereadora do município de São Paulo. Amanhã estamos aqui de novo, às 19 horas, numa conversa com o nosso companheiro Amaury Silva, diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo e região e pré-candidato a vereador no município de Embu das Artes. Forte abraço e fiquem com Deus. Até a próxima e tamo junto, companheirada. Valeu!